já me sinto tão abençoado por todas as orações que foram feitas durante esse culto, em especial a oração feita antes dessa ministração, e pelos louvores que tivemos a oportunidade de entoar a Ti, em Tua homenagem, querendo e intencionando que o Senhor habitasse entre eles, onde poderíamos sentir a Tua poderosa presença. Agora eu peço ao Senhor que fale conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas sim aquilo que nós precisamos escutar. Eu peço que o Senhor fale de forma clara, concisa e poderosa. Eu peço que o Senhor ensine, exorte e edifique, que nenhum de nós saia daqui como chegou, que todos nós saímos daqui diferentes. Amém. Jesus, a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo em mim que não dá fruto ele tira, e todo ramo que carrega fruto ele limpa, para que possa trazer mais fruto. Agora vós estáis limpos pela palavra que eu vos disse. Permanecei em mim e eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que permaneça a videira, assim também vós não podeis, a não ser que permaneçais em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, ele é lançado fora como um ramo e murcha, e homens o recolhem e os lançam no fogo, e eles são queimados. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que dei muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor, e vos guardardes os meus mandamentos. Permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Estas coisas vos tenho dito, para que a minha alegria permaneça em vós, e para que a vossa alegria seja completa. Amém? Glória a Deus. Nós lemos até o versículo 11. Irmãos, essa mensagem do Evangelho de João, ela vem ao encontro do nosso coração como uma flecha endereçada, uma flecha ataviada. E ela vai acertar o coração daquele que está procurando pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor Jesus, ele tinha uma forma muito particular de falar da palavra de Deus, de pregar. Jesus era o pregador da palavra de Deus. Ele não veio reescrever as leis, ele mesmo disse que veio para que as leis do Novo ou do Velho Testamento fossem cumpridas nele. E ele tinha uma forma especial de pregar essas leis, de pregar a palavra. E uma delas, dentro dessa explicação, ele usava as parábolas. Ele usava um vocabulário simples, mas sem perder a profundidade. Ele falava de coisas complexas e coisas difíceis, de assuntos dos quais ninguém tocava ou falava por causa da religião ou pela falta de conhecimento. Mas Jesus abordava esses assuntos de uma forma muito simples. E ele usava parábolas e ele usava comparações. No capítulo 15 do Evangelho de João, ele fala sobre a videira. O que é a videira se não um pé de uva, né? Para ficar mais simples da gente entender. E a videira, ela não é uma árvore, ela é uma parreira, ela é uma argumentação mais baixa, né? Muito parecida com a forma como vai cultivar café. Então, não é aquela árvore alta, é aquela vegetação um pouco mais baixa.
Jesus, aqui no Evangelho de João, um dos nomes que ele recebe nesse Evangelho é a videira, Jesus, a videira verdadeira. Nós temos 4 evangelhos. Cada evangelho foi escrito por uma pessoa diferente. Então é a mesma história vista por 4 perspectivas. Nós vamos ter o evangelho segundo a Mateus. E quem era Mateus? Um cobrador de impostos, alguém que tinha um bom nível de estudos, de leitura. Mateus era alguém técnico. Ele vai demonstrar Jesus pela razão. Nós temos o evangelho de Marcos. Quem era Marcos? Discípulo do apóstolo Pedro. Marcos era romano. E a intenção de Marcos, ao receber aquele ensinamento de quem era Jesus, a visão de Pedro, Marcos escreve para o evangelho para os romanos. E os romanos são pessoas que vão dar ouvidos ao quê? Aos milagres. Eles querem entender o tamanho do poder de Jesus. Então, ao ler o livro de Marcos, nós vamos perceber uma diferença do livro de Mateus, da mesma história. Mas um era alguém técnico, era alguém um pouco mais frio, podemos dizer. E Marcos estava escrevendo para um povo que tinha um coração mais apaixonado. Terceiro evangelho, o evangelho de Lucas. Lucas era um médico formado no Egito e que vai escrever na história de Jesus à vista do apóstolo Paulo. Lucas era um discípulo de Paulo e ele vai escrever esse evangelho para os gregos, para a Grécia. Então ele vai usar um vocabulário, sendo médico, sendo também estudado, mas à vista do que o povo grego pudesse entender melhor. E nós temos o 4º evangelho, que é o evangelho de João, o evangelho segundo a João. E para nós entendermos João 15, nós precisamos pensar um pouco sobre quem era João. João, ele é mais novo dos discípulos. Vamos perceber que na Bíblia inteira, do Gênesis ao Apocalipse, o Senhor tem um carinho especial pelo caçula. Nós podemos nos lembrar que José, ele até então era o caçula de Jacó, que Benjamim nasce depois que José ainda. Mas José, ele era amado e ele era um dos últimos filhos de Jacó. Nós vamos ver que Davi, ele era o filho mais novo da sua casa. Ele era o caçula do seu pai, caçula de muitos irmãos, guerreiros, mais velhos, e até considerados melhores do que ele. Mas o Senhor vai mostrar a sua glória através do rei Davi. Jesus tinha 500 testemunhas, 500 pessoas que iam com ele para onde ele ia. Desse grupo de 500 pessoas, ele tinha 70 que eram mais próximos, que estavam mais interessados. Então ele tem 500 testemunhas, mas dentro desse grupo ele tem 70 pessoas mais perto dele. Dentro do grupo de 70, ele tem 12, que a Bíblia vai chamar de discípulos. Esses, aonde Jesus estava, eles estavam. Jesus divide a mesa, Jesus divide o alojamento. Jesus estava sempre com eles e eles estavam sempre com Jesus. Mas dentro desse grupo de 12 tinha um grupo de 3. Esses eram chamados de amigos. Esses são Pedro, Tiago e João. Nós vamos lembrar desses 3 quando Jesus no Getsemane chega neles e fala: vocês não puderam vigiar nem uma hora comigo, porque eles estavam angustiados até a morte. E ele pediu ajuda para os seus amigos, os mais chegados, os mais próximos. Mas dentro desse grupo de 3 tem uma pessoa. Essa pessoa é a mais próxima do Senhor Jesus. Essa pessoa se auto-intitula amigo do Senhor Jesus. Esse, enquanto Jesus falava, ele deitava a cabeça no ombro de Jesus e Jesus não empurrava ele. Jesus permitia que ele se aproximasse, inclusive fisicamente. Esse estava intimamente interessado
na pessoa de Jesus. E a palavra do Senhor vai chamar este discípulo amigo de João. Esse realmente foi o melhor amigo de Jesus no seu ministério. Tanto que na crucificação, todos os discípulos estão escondidos, eles estão com medo, porque se eles põem a cara na rua, por assim dizer, eles podem ser presos. Alguém pode acusar e falar: olha, Jesus está lá, foi condenado, vai ser assassinado, mas aqueles ali andavam com ele, então a gente tem que crucificar eles também. Eles estavam com Jesus na pregação, eles estavam escondidos no mesmo lugar com medo. E o que mudou? Por que mais tarde eles vão pregar o Evangelho e todos aqueles que estavam escondidos vão morrer como mártires, vão morrer por causa do Evangelho, vão morrer por amor a Cristo? O que mudou no primeiro momento? Jesus está morrendo por causa do Evangelho e eles estão escondidos com medo da morte, mas daqui a pouco, passado um pouco de tempo, eles vão morrer por causa desse mesmo Evangelho. O que mudou? O que mudou foi que Jesus ressuscitou e eles viram a ressurreição. E agora que Jesus foi para o céu e deixou eles pregando o Evangelho, eles não têm mais medo nem do mal e nem da morte, porque eles sabem que ainda que eles forem mortos, eles ressuscitarão em Jesus. Então eles não precisam mais se esconder. Alguém aqui entendeu o que eu falei agora? No primeiro momento eles estão escondidos, só que depois da ressurreição eles não precisam mais se esconder, porque o medo foi. Alguém pode me matar, mas Jesus falou que se alguém me matar, Ele me ressuscita. E a promessa é que todos ressuscitarão em Jesus. Só que tem um discípulo que não se esconde, mesmo diante da morte do Cristo. E curiosamente, esse discípulo, ele vai morrer de causas naturais. Jesus castigou os outros com a morte, seja na arena enfrentando os leões, seja na crucificação de cabeça para baixo, seja degolado, como foi o apóstolo Paulo. Eles foram crucificados porque eles se esconderam, porque eles estavam na morte de Jesus? Não. Esse discípulo vai morrer de velho. Ele não viu a morte, porque ele se apresentou na crucificação. Alguém aqui ouviu o que eu preguei agora? Tem muita gente que a Bíblia vai chamar de testemunha. Quem são a testemunha? Quem é a testemunha? É aquela que está lá para ver. Olha, entrou aqui quebrado, mas Jesus levantou e vai sair inteiro. As testemunhas testificam, testemunha próprio de quem testifica as obras do Senhor. Então eles veem, eles estão lá para dizer: eu vi acontecer. Era cego de nascença, mas Jesus fez enxergar. Estava coxo há 38 anos, eu vi. O dia que ele chegou, eu estava aqui e eu vi Jesus fazer ele andar. São testemunhas. Só que qual que é o problema de ser testemunha? Você vê acontecer, mas na sua vida não acontece. Você sabe que Jesus pode, mas na tua vida ele não está fazendo nada. Então é bom ser testemunha, mas é melhor ainda fazer parte dos 70. Irmão, é melhor fazer parte dos 500 do que não estar entre eles. É melhor fazer parte dos 500, mas melhor do que fazer parte dos 500 é entrar no grupo dos 70. Quem são os 70? Os 70 são aqueles que se apresentam. Os 70 são aqueles que se apresentam. Os 70 são aqueles que, enquanto Jesus está pregando, eles estão ouvindo, mas eles estão tentando entender. Os 70 são aqueles que Jesus está fazendo um milagre, e eles estão aqui olhando e falando: eu quero entender mais sobre o que ele está fazendo. Eu quero saber por que ele está fazendo o que ele está fazendo. É aqueles que fazem pergunta para Jesus. É aqueles que, quando Jesus
chama, eles não perguntam o porquê, eles simplesmente vão. E aonde vai aparecer esses 70 nos 4 evangelhos? Teve um dia que Jesus acordou de manhã e falou assim: olha, hoje eu não vou sair, eu vou ficar aqui intercedendo, e eu vou pegar 70 de vocês. Mas ele não pegou aleatoriamente, ele pegou aqueles que faziam mais caso, aqueles que estavam mais preocupados com o que ele pregava, aqueles que estavam mais interessados no ministério dele. Você quer deixar de ser testemunho para começar a viver o sobrenatural de Deus? Comece a se interessar por Jesus. Ele diz: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, estes, o que? Me acharão. Glória a Deus. Ele falou: vocês aqui que estão, eu percebo que toda vez que eu começo a falar, vocês estão interessados, vocês param o que vocês estão fazendo para ouvir minha pregação, vocês estão sempre me perguntando alguma coisa. Vem aqui vocês, os 70. Vocês, irmãos, vamos perceber que no universo de 500, 70 é pouco, sim ou não? É um grupo, em comparação a 500 pessoas, 70 é um grupo pequeno, sim ou não? Será que tem alguém aqui bom de conta de cabeça para me falar quantos por cento de 500 é 70? Será que tem um abençoado com o dom da sabedoria? 12 a 15%. Meu Deus, senti a unção agora. 12 a 15%. Isso é a precisão do crente. Bravo. Glória a Deus. Sabedoria é um dom, meu irmão, que eu não tenho. Principalmente da matemática. Na fila da matemática eu não entrei. De 12 a 15%. É muito? Pouco. Sim ou não? É um grupo considerável. Quer dizer que a cada 500 pessoas que conhecem a Jesus, só 70 estão interessadas no que ele está dizendo. Só 70 estão interessadas no que ele está falando. Eu estou pregando aqui para pessoas que têm se decepcionado com o mundo. Pare de se decepcionar com o mundo. O mundo só está te entregando o que ele tem. Alguém aqui fica decepcionado quando alguém erra com você, passa a perna em você, te engana. Meu irmão, são muito poucas pessoas que fazem o certo porque é certo, que fazem o certo quando ninguém está olhando. A maioria são cadáveres que ainda andam sobre a face da terra. O espírito já morreu e daqui a pouco a carne vai encontrar com o espírito morto. Essas pessoas não se importam com Jesus. Elas podem usar uma joia com crucifixo. Não critico quem usa, quem acha bonito. Elas podem agora, nessa época de final de ano, fazerem vários rituais, mas elas não se importam com Jesus Cristo. Porque, sabe como eu sei que eu me importo com Jesus? Quando eu me lembro, quando ele tratou com Pedro, depois que Jesus já tinha morrido, ressuscitado e ido para o céu, ele encontra com Pedro, e ele fala assim com Pedro: tu me amas? E Pedro disse: eu te amo, Senhor. E Jesus pergunta 3 vezes. Na terceira, Pedro já está triste, ele não está entendendo. E aí Jesus disse para Pedro: se você me ama, então apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus está dizendo? Faça alguma coisa a respeito do amor que você diz que sente por mim. Eu posso dizer que eu amo a Cristo, mas se eu não estiver interessado nos assuntos concernentes à pessoa de Jesus, o que eu estou falando não vale absolutamente nada. Porque nós seremos conhecidos pelas nossas obras. E talvez alguém tenha feito obras que tenham te entristecido e te angustiado. Mas o Senhor diz nessa noite: pare de se decepcionar com as pessoas. Elas só estão te entregando aquilo que elas têm. Quantos ouviram o que eu preguei? Glória a Deus. Ninguém pode entregar aquilo que não tem. Eu só posso entregar aquilo que eu tenho. Percebe como sai o peso das nossas
costas. Ué, será que erraram comigo porque a culpa foi minha? Porque eu não pareço tão esperto, nem tão inteligente? Não,